Boa noite, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas saiba que você é muito bem-vindo. E essa é a sua hora, é a minha hora. É hora de Jesus entrar no seu lar, no seu coração. Boa noite, meus irmãos. Que alegria a gente poder estar aqui de novo. Gabi, boa noite, Rosângela. Tudo bem, minha irmã? Boa noite, Jean. Boa noite, Ana. Tudo bem, irmã? Boa noite, Ana Flávia, Márcia. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Espero que todo mundo tenha passado bem a semana. Rodrigo, boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, Bertone. Boa noite, Bianca. Sejam bem-vindos, meus queridos. Maria Joelma, boa noite, Ivan. Um abraço, minha irmã. Boa noite, Bia. Boa noite, Rivânia. Que alegria, meus queridos. Noeli, Lila, que coisa boa, gente. Boa noite, Dona Delorme, um beijo para a senhora. Boa noite, Marco. Boa noite, Ju, chegando por aí. Rosa, querida. Ei, meus irmãos, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Heloísa, Gabi, um beijo no coração. Arlete, espero que todo mundo tenha passado bem a semana. Se por acaso foi uma semana difícil, eu espero que aqui a gente recarregue as nossas baterias, né? Michele, um abraço para Cristais Paulistas, aqui pertinho, Hugo, que coisa boa, gente. Nosso reencontro, né? Semana passada a gente teve um encontro tão especial, tão maravilhoso. E eu gostaria de começar, né, a nossa live de hoje agradecendo, né, do fundo do meu coração, né, agradecendo em nome de cada criança do Projeto Menino Barçanufo, de cada professor, de cada auxiliar, porque nós somos muitos, né? Lá eu sou só mais uma formiguinha, né? São várias formiguinhas trabalhando. Então, obrigado pela ajuda de todos vocês, viu? Não sei se todo mundo viu, mas no fim das contas a gente acabou arrecadando mais de 9.000, né? E graças a Deus esse valor a gente vai conseguir manter aí o projeto por alguns meses, né? Graças a Deus. E meus queridos, boa noite, Elaine. Eu acho que a gente já está com bastante gente aqui nesse barquinho e pronto para a gente começar, né? Navegar na noite de hoje. Então vamos lá, meus irmãos. Alex, boa noite, irmão. Boa noite, Mari. Um beijo, querida Maura. Um abração para você, Ricardinho, Cláudia, Roberta. Você sabe que hoje eu estava fazendo janta, né? Oi, Jaque, tudo bem? Um abraço, irmã Maria. E eu fiquei pensando, falei, nossa, quem sabe um dia a gente não faz um encontro presencial, né? De todo mundo do barquinho. Quem sabe um dia a gente organiza a nossa região aqui e aí o pessoal vir, a gente se conhecer, né? E é tão gostoso, quem sabe? Bom, mas não custa nada sonhar. Enquanto a gente não realiza, a gente se encontra aqui, né? Nas lives. E também eu tenho certeza que em sono, em desprendimento, muitos de nós se encontram, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Bora começar nossa live de hoje? Então vamos lá, gente. Eu vou começar hoje com muita alegria no coração. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado aos irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez. Sintam-se em casa. Sintam-se entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que buscam o mesmo propósito, onde a gente não é separado de ninguém, onde a gente não se distingue por religião, onde a gente não se distingue por nenhum tipo de coisa que segrega. Aqui a gente está unido pelo amor a si mesmo, pela vontade de querer transformar o nosso eu e transformando o nosso eu repercutir no nosso seio familiar, no nosso trabalho, no nosso mundo, né? Então, esse encontro é para a gente aprender a olhar para dentro, tendo como parâmetro os ensinamentos de Jesus, né? A gente sempre traz reflexões
e acreditando que Ele está sempre nos intuindo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme nunca. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Então escuta, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É isso aí. Boa noite, meus irmãos. Essa música é linda, né? Essa música tem um poder de conexão, né? Na certeza de que somos sempre tutelados, né? E entre as indas e vindas do caminho, entre as curvas que se faz, a gente tem que olhar para trás, não para se culpar, né? Para lembrar de onde a gente veio e de onde a gente chegou, para lembrar que antes a gente buscava coisas que nos distanciavam de Deus, coisas que nos distanciavam de nós mesmos. E hoje a gente está aqui buscando uma conexão, está aqui buscando se conhecer um pouco mais. Para se conhecendo, a gente vê Deus em nós, porque é lá que Ele habita, né? É lá de lá que Ele nos guia, de dentro de nós, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Quero agradecer do fundo do coração por você tá gastando aí o seu tempo nos ouvindo, né? E eu espero do fundo da minha alma
que a espiritualidade amiga, que Jesus possa nos intuir nessa noite para trazer pelo menos uma palavrinha para você que está assistindo. Às vezes você que está experienciando alguma situação de dificuldade, de encruzilhada, de ansiedade, de medo, né? De insegurança, que a gente possa hoje, né, receber a alegria, a inspiração divina para trazer uma palavra de consolo, uma palavra que desperte aí dentro de você um gatilho para sair dessa situação atual e caminhar, né? Porque acho que todos nós estamos aqui para isso, para caminhar. Mas vamos lá. Vamos começar o nosso barquinho, né? Eu vou pedir licença, meus irmãos, para a gente desligar os comentários, né? Só para a gente se concentrar melhor. E vou pedir para você conectar agora junto comigo, tá? Nesse pedido para que Jesus possa providenciar na noite de hoje uma lição que nos conduza para essa viagem de hoje. Como Ele conhece o coração de cada passageiro que está nesse barquinho, que Ele olhe nesse momento no fundo do nosso coração, desses mais de 400 corações que estão aqui, e identifique uma necessidade coletiva. Vamos lá. Tema de hoje: cura da obsessão. Eu não me lembro se a gente já falou sobre esse tema, né? Mas eu quero dizer algo para vocês. Mesmo que a gente, por alguma vez, abra em algum capítulo que a gente já tenha estudado, a gente nunca pode achar que significa que a gente já compreendeu a lição. Quantas vezes na nossa vida a gente já escutou aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, não é? Do perdão, sobre largar as pedras. E a gente ainda não conseguiu perdoar. E a gente ainda não internalizou completamente o processo do perdão. Então, as lições se repetem porque o conhecimento precisa sedimentar dentro de nós. Então, eu não me lembro dessa lição, mas se por acaso a gente já se repetiu, tenho certeza que hoje vai ser um contexto totalmente diferente e que todos nós estamos precisando, certo? Então, vamos lá? Cura da obsessão. O que é obsessão? Às vezes você que às vezes é de outra religião, já fala assim, mas nossa, eu sou católico, vai falar de obsessão, é uma coisa espiritual. Gente, obsessão todos nós temos. E a gente não tem obsessão só de espírito desencarnado, não. A gente tem obsessão, às vezes, dentro da família. Aquela pessoa que, às vezes, desperta dentro de nós a nossa pior versão, que se conecta com algo, com a nossa ferida e faz com que a gente acredite no que ela diz sobre nós, né? A obsessão no trabalho, a obsessão na faculdade, a obsessão em todos os campos. Existe obsessão, né? Nesse mundo material. Existe no espiritual? Também, porque nós continuamos sendo o que somos, né? Mas a pior de todas as obsessões é a auto-obsessão. É a auto-obsessão. E hoje, por um acaso, eu estava vendo uma lição, né, uma passagem que fala sobre Bartimeu, né? E eu acho que a gente vai ter que contar ela hoje, porque foi muito por acaso, né, da gente cair com esse tema e tendo a ciência de que Bartimeu era profundamente obsediado por si mesmo. Vocês já ouviram falar de Bartimeu? Bartimeu era mais um dos cegos que Jesus curou. Mas, sabe que às vezes eu fico pensando que a passagem de Jesus pela terra foi assim milimetricamente calculada. E tão milimetricamente calculada que até as pessoas que ele encontrou naqueles determinados momentos, até o nome delas
o contexto em que ele encontra elas serviria como lição. Porque qual que foi o livro que Jesus escreveu? O Evangelho? A Bíblia? Não, Jesus não escreveu livro nenhum. O livro que Jesus escreveu chama-se Vida. O livro que Jesus escreveu foi a vida dele. E foi o livro mais lindo já escrito por toda a humanidade, né? Então, todas as páginas desse livro foram pensadas antes de Jesus encarnar. E essa passagem de Bartimeu narra a história de um homem, né, que se chamava Bartimeu, que era um cego de nascença, né? Ele tinha nascido com a deficiência visual. E aí, o que acontece? A gente sabe que Bartimeu, ele, como tinha sido cego de nascença, ele tinha obtido o aval do governo para poder mendigar. E sabe como é que a pessoa recebia o aval naquela época? Ele ganhava uma capa. Então ele ganhava uma capa, colocava sobre os ombros e significava o quê? Este homem é um mendigo. Este homem pode mendigar com a liberdade concedida pelo governo, né? Porque o governo era ferrenho, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aquele homem, conta a passagem, que quando Jesus estava passando por ele escuta Jesus passar. Ele escuta Jesus passar. E escutando Jesus passar, já que ele não via, ele começa a gritar e a clamar por Jesus. Ele começa a clamar. Só que quando ele começa a clamar, as pessoas começam a repreender ele. Cala a boca, fica quieto, você é só um mendigo, você é uma escória. E ao invés dele silenciar, ele clama e grita mais alto ainda por Jesus. Até que Jesus ouve. Ou melhor, eu acho que ele já tinha ouvido antes, mas ele queria saber o quanto era grande ou não a vontade daquele homem se fazer ouvido. E ele ouve, Jesus ouve e para. E quando Jesus para, ele diz para Bartimeu: o que queres de mim? O que queres que eu faça por você? E Bartimeu então se levanta, seguindo o som daquela voz, e tem um detalhe primordial para o nosso estudo de hoje. Ele solta a capa. Ele solta a capa. Ele se levanta e larga a capa. E vai até Jesus e fala: eu quero ver. Eu quero ver Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: então verás. E nesse momento cura, né? E aí você fala assim: Eduardo, tudo bem, uma passagem bonitinha, tá? Jesus curou mais um. Agora a gente vai estudar, esmiuçar o significado dessa passagem e vai entender que a cura da obsessão mais eficaz que existe é aquela quando a gente cura a auto-obsessão, né? Então, vamos para a simbologia dessa passagem, né? Primeiro, Bartimeu. Bart significava filho. Filho de Timeu. Timeu era o nome do pai dele. Então, ele não tinha nome. Pelo menos não traz na Bíblia, na história, nome. Não traz nome para essa pessoa. Só que aí a gente vai estudar a origem da palavra Timeu e a gente descobre que Timeu significa tristeza, significa tragédia, significa, né, uma desgraça, alguma coisa assim. Então, o nome dele significava filho da tristeza. Filho da tristeza. Olha só. Ele se autodenominava Bartimeu, filho da tristeza. Quantas vezes a gente se denomina filho da tristeza antes de se denominar filho de Deus? De forma inconsciente, de forma involuntária. Quantas vezes fomos Bartimeus, eu e você? Porque acontece algo que a gente
que a gente experiencia com extrema dor, seja uma doença, seja uma situação familiar, e a gente se esquece de que somos filhos de Deus e nos autoproclamamos filhos da tristeza. Porque diante dessa situação que eu estou vivendo, acabou. Não tem saída. Não tem saída. Não consigo visualizar uma saída. Então a gente tem esse personagem inicial nessa lição. E aí, a lição continua e diz, e ele ouve Jesus passar. Por que a lição fala que ele ouve? Porque ele não via. Porque ele não via. Óbvio, eu sei. Mas ele estava atento à passagem de Jesus. Então ele ouve, ele usa os recursos que ele possui, por mais precários que sejam. Mas ele usa deles. Porque às vezes, para a gente dar uma reviravolta na nossa vida, a gente quer que a gente esteja na crista da onda, que tudo esteja favorável, que o vento, que a gente esteja cercado de pessoas boas, ganhando bem, não é? Com sonhos se concretizando, numa relação estável, e aí assim eu estou pronto para dar uma reviravolta na minha vida. Não. Às vezes, o único recurso que a gente tem é a fé, é a coragem. Porque às vezes todas as outras situações da nossa vida, todas as outras relações estão comprometidas, pelo menos temporariamente. E a gente tem que se apegar ao recurso que a gente tem para ouvir Jesus, para ouvir a verdade. E então ele ouve e grita, ele ouve e clama. Ele clama, ele não reclama. Tem uma grande diferença entre clamar e reclamar. Eu não preciso nem dizer, né? Qual que é a diferença? Clamar significa pedir, manifestar algo para o universo, mas com direcionamento. Quando a gente apenas reclama, a gente reclama para quê? A gente reclama para quem? Para nos convencer de que somos coitados? Para nos convencer de que somos Bartimeus? Entende a diferença entre clamar e reclamar? Clamar, a gente tem que clamar sim, meus irmãos. Todo dia a gente tem que clamar. Ô Senhor, me ajuda porque está difícil tolerar aquela pessoa. Ô Jesus, me ajuda, está difícil ter fé nesse momento. Eu preciso da tua ajuda. Ele conhece nossa pequenez. Não tem nada de errado em clamar. Mas enquanto ele clama, a multidão o censura. E fala assim, cala a boca, fica quieto. E o que ele faz? Ele silencia. E quando a gente pede, meus irmãos, e de repente o mundo ou as situações pelas quais a gente é cercado nos querem calar. Quando a gente começa, por exemplo, a buscar Jesus, aí de repente uma coisa dá errado. Tudo conspira para não acontecer. É o dia da live eu não consigo ir. O domingo que eu vou na igreja, o dia que eu vou no centro, parece que é uma coisa. Parece que eu comecei a querer fazer o bem, Eduardo, as coisas revirou tudo na minha vida. Começou a dar errado. E aí? Aí a gente vai silenciar? E se Bartimeu tivesse silenciado? Ele teria sido curado? Não. Mas diante das adversidades do caminho, quando o mundo queria silenciar ele, o que ele fez? Ele gritou mais alto. Ele usou o recurso que ele tinha. Jesus, me ajuda, Jesus. E Jesus ouviu. Jesus ouviu, mas Jesus já tinha ouvido. Porque a mediunidade de Jesus era imensa. Ele não ouvia com os ouvidos. Mas ele precisava de testar naquele instante o quanto aquele homem queria ser ouvido. E quantas vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente é testado para saber o tamanho da nossa fé e o quanto a gente quer ou não ser ouvido nas nossas necessidades e o quanto a gente precisa ou não delas. Entende? E aí então Jesus para. Jesus para e faz uma pergunta que eu demorei muito tempo para entender, sabe? Muito tempo. Porque imagina, um homem cego de nascença chega para ele e fala, o que você quer que eu faça? Jesus pergunta para ele.
Ué, o que mais um homem cego de nascença ia pedir? Ia pedir para ouvir? Ia pedir para andar? Não. Ele ia pedir para ver, para enxergar. Então por que Jesus pergunta isso para ele? Será que Jesus não desconfiou? E aqui vem uma lição preciosa. Nem todo cego quer voltar a ver. Nem todo doente quer ser curado. Sério, Eduardo? Sério. E aqui a gente vai entrar na lição principal, que eu acho que tem tudo a ver com o título, né? A gente nem desenvolveu ainda o capítulo, mas precisei trazer para vocês. Quando Bartimeu se levanta, ele joga a capa, porque ele sabe que Jesus parou, porque ele entende que Jesus o chamou, e nesse momento ele solta a capa. Olha a simbologia que existe por trás desse gesto. Pensa comigo. Se fosse eu e você, Bartimeu, a gente desde criancinha recebendo uma capa para poder mendigar, é nosso ganha-pão. Se eu soltar a capa, assim que ele solta a capa, já vem um monte de pessoa e cata a capa dele, porque elas poderiam mendigar. Então ele perde a única fonte de recurso que ele tinha. Olha o gesto de fé e de entrega. Porque e se ele levanta, solta a capa, vai até Jesus, Jesus fala assim, não tem nada para você. Aí ele ia voltar sem a capa, sem Jesus, sozinho. Mas não, ele solta. E o que é a capa? O que é a capa? E qual a relação dela com a obsessão, com a auto-obsessão? A capa é aquilo que nos define. A capa significava para Bartimeu como ele era visto pela sociedade. Um coitado, um mendigo, um incapaz. A capa limitava ele de assumir o protagonismo na sua existência, porque ele se definia por aquela capa. Entendeu? E quantas vezes, nossos irmãos, a gente esconde atrás das capas da vida, sem ter coragem de soltá-las. São relações abusivas, são trabalhos que sugam tudo de nós, são doenças que a gente esconde atrás da doença, porque a gente se define como a doença. Porque enquanto a capa me define, enquanto o outro me define, eu não preciso assumir o protagonismo e me transformar. Mas Bartimeu nesse instante solta a capa. Solta a capa. E por aquele pequeno gesto eu tenho certeza que ele já estava curado. Porque Jesus viu nele o quanto ele queria buscar a sua verdade. E ele vai até Jesus e diz, Senhor, quero que me cura. A gente quer ser curado, meus irmãos. A gente quer. E eu não digo curado aqui, eu sei que tem gente com doença física, né? E eu peço também a Deus que sejam curados dessa doença física, mas a doença moral, a ausência do perdão, a mágoa, a inveja, o ciúme, o ódio, a indiferença, são todas chagas, doenças da alma. E a gente quer ser curado? Ou a gente quer sustentá-las? Ou a gente quer se esconder atrás dessa capa? E aí ele vai até Jesus e Jesus fala, então vê. E ele vê. E a simbologia de buscar Jesus significa a simbologia de buscar a sua verdade. Porque Jesus é a representação da verdade. E qual é o maior desafio de todos nós? Qual é? Assumir o protagonismo de nossas vidas. Entender que cada um de nós tem uma história para ser vivida. Entender que missão não se compara. Entender que a forma como cada um trabalha é única e cada um desenvolve é única. E o que te faz especial e a raridade, como diz a canção, é isso. É buscar a tua verdade.
Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um grande músico. Ele é considerado uma das pessoas mais um gênio da música. Eu esqueci o nome dele, mas ele, para vocês terem ideia, ele criou até um ritmo. Ele criou um ritmo musical, né? Ele estava falando assim, né? Estava sendo entrevistado e aí a repórter perguntou assim para ele: qual que é o segredo? Se o senhor pudesse deixar como legado uma única frase para a humanidade, principalmente para os jovens, para as pessoas, qual seria a frase? E ele fala assim: always be yourself. Always be yourself. O que significa isso? Seja você mesmo. Busca a tua verdade. Entendeu? E é nela que Jesus está. Então, nesse momento, Bartimeu deixa de ser um filho da dor, deixa de ser o filho da tristeza e se torna filho de Deus, porque ele olha para dentro de si e, buscando a verdade que existe dentro de cada um de nós. Qual é essa verdade, Eduardo? De que todos somos uma faísca da divindade. A gente se conecta com ele e a gente descobre as nossas potencialidades. E aprende, por exemplo, transformar sofrimento em dor. Aprende a relevar os episódios difíceis da vida. Aprende a se olhar de um outro prisma, um pouquinho mais do alto. Entendeu? E deixa de se obsediar. Isso é a autocura da obsessão. É quando eu encaro a verdade de ser quem eu sou. É quando eu valido as minhas imperfeições, mas eu movimento para que tenha cura e deixo de me definir como filho da dor e passo a me definir como filho de Deus. Para quê? Para eu ser um fanático religioso? Que bobeira! Não, para eu saber que eu sou um ser em potencial e que não há dor que dura para sempre e que eu escolho, ainda que de forma involuntária, o quanto eu quero ou não permanecer numa dor. Eu sei, não entendam mal, que tem doenças que a gente tem que atravessar e que a gente, entre aspas, não consegue fazer nada para que ela se cure por si só. Mas o processo de como a gente passa por isso já é uma cura. Porque às vezes você tem uma doença crônica e nessa vida você vai perecer por ela. Mas a forma como você encara ela nessa vida faz com que na outra vida você não precise passar por isso novamente. Não deixa de ser cura? Uma cura que está atuando no espírito e não só no corpo. E quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a gente modifica planejamento reencarnatório? A gente às vezes veio para perecer de uma determinada doença, de uma determinada situação, e pela forma como a gente vivencia aquilo, num processo de resignação e num processo de vou seguir em frente apesar de, isso não me define. Eu modifico. Eu não preciso experienciar aquela dor toda. Eu não preciso perecer por aquilo, porque eu aprendo ainda nessa encarnação a ser protagonista, a me deixar de me auto-obsediar. Entendeu? Então é isso. Agora a gente pode ir para a lição de hoje. Cura da obsessão. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade com toda certeza, porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para um bem com apoio em nossas próprias ações. Olha, gente, que coisa mais linda que o Chico trouxe. Os nossos adversários desencarnados, Chico, dá licença que eu vou colocar uma palavrinha aqui, e encarnados também, são sensíveis às nossas palavras. Sim, as palavras podem sensibilizar, mas só se transformam para o bem com o apoio em nossas próprias ações. Resumindo, ninguém resiste ao poder do amor.
Ninguém resiste ao poder do amor. E quando a gente ama e traz isso para as nossas relações, é impressionante, né? A gente pegar algumas lições que a gente tem, né? Por exemplo, acho que uma das mais conhecidas dela é a lição do Máscara de Ferro, né? Que era aquele espírito que perseguia o Divaldo por muitas e muitas vidas, né? Um espírito que já estava acompanhando ele e que ao menor dos deslizes ele ia lá e buzinava na cabeça do Divaldo, incentivava ele a deixar o trabalho, incentivava ele, incitava ele muitas vezes a tirar a própria vida. Isso aconteceu na vida dele, né? Então, muitas vezes era um espírito que perseguia. E com certeza ele tinha seus motivos. Porque quando a gente fala de um espírito como o Divaldo, a gente não está falando de Jesus. Não é um espírito perfeito. Apesar de com certeza ser 1 milhão de vezes mais perfeito que o Eduardo. Mas era um espírito ainda a ser trabalhado. E tinha seus inimigos. Com certeza fruto do que fez em outra vida. Mas olha o movimento que o Divaldo fez. Desde jovem, se envolvendo no trabalho do bem, acolhendo, cuidando, zelando, buscando amar, aprender a amar. E o Máscara de Ferro, que era esse espírito que perseguia, estava sempre do lado dele. Sempre. Porque o anjo da guarda não desgruda, mas o obsessor também é insistente. É insistente. Mas a gente pode reverter e usar isso ao nosso favor. Porque as pessoas aprendem nos observando. E o espírito obsessor nada mais é do que uma pessoa que desencarnou, gente. Não sei por que a gente cria tanta, sei lá, tanta alegoria ou tanta coisa, né? Como se fosse um fantasma, alguma coisa. É eu e é você quando desencarnou, né? E ele começa a observar o Divaldo, esse comportamento de amar. Mas o coração dele é duro. Com certeza o que o Divaldo tinha feito para ele tinha prejudicado muito e ele não desiste dessa obsessão. E vai repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Até que lá pelas tantas, numa altura da vida do Divaldo, no meio da madrugada bate a porta da mansão do caminho. Aí o Divaldo já tinha alastrado pelo Brasil, já fazia as palestras, já era uma pessoa conhecida, já tinha um trabalho com centenas e centenas e já fazia esse movimento de servir a Jesus, de conhecer a si mesmo. E batendo de madrugada, uma das mulheres que estavam lá no berçário da mansão do caminho abre a porta e vê que é uma caixinha com um bebezinho dentro. E ela vira para o Divaldo e fala assim: Divaldo, não tem mais lugar. Não tem mais nenhum lugar, nenhum berço. E o Divaldo fala assim: tem, a gente vai arrumar. Mas a gente nunca vai desamparar uma criança. Então ele leva aquela criança para dentro da mansão do caminho, coloca ela no bercinho, cuida com todo o amor e acolhe. Tá, mas e o Máscara de Ferro? Bom, aí o Máscara de Ferro aparece. Só que ele aparece de uma forma muito diferente de antes. Ele aparece extremamente sensibilizado, em lágrimas, como se pudesse enfim se dar por vencido. Não vencido, porque a gente não vence o ódio com ódio. Vencido no sentido de convencido de que Divaldo amava, de que Divaldo escolhera o amor. E aquele ser que agora ele perseguia era muito diferente daquele que fez mal para ele no passado. Então não tinha mais motivo aquela perseguição. E quando ele vê aquele bebezinho, ele vira para Divaldo e diz: a partir de hoje eu não te persigo mais. A partir de hoje tens em mim um amigo. E Divaldo assusta e indaga o porquê. E ele vai saber que aquele bebezinho seria a mãe do Máscara de Ferro que estava reencarnando. Então, gente, o movimento do amor, ele cura tudo. Ele cura tudo. Nada é tão complexo e incrustado o suficiente para resistir ao amor.
Entende? E a lição então diz assim: sem fazer disso motivo de pânico, o homem precisa considerar a possibilidade de contar com adversários domiciliados no mundo espiritual. Olha o que ele fala, sem fazer disso motivo de pânico. Não precisa ficar com medo, né? Na maioria das vezes, esses espíritos são nossos conhecidos. Gente que conosco conviveu, nesta ou em outra existência, e que guardou algum ressentimento por algo que lhe fizemos, e ainda não foram capazes de nos perdoar. Eles não nos querem felizes, porque eles mesmos também não estão felizes presentemente, sofrem e por isso querem nos fazer sofrer. Então vocês entendem o que está por trás do pensamento de um obsessor? Aqui a gente está falando do desencarnado já. Ele sofre e quer nos fazer sofrer, porque outrora o fizemos sofrer. Entende? Não tem ninguém bonzinho nessa história. Não tem ninguém bonzinho nessa história. Como impedir que eles nos atinjam? É a pergunta. Qual seria o método mais eficiente de defesa espiritual? Como é que eu faço, Eduardo? A gente já contou. Chico Xavier expõe a receita: estudo, oração e trabalho no bem. Estudo, oração e trabalho no bem. Estudo para eu saber identificar em que momento uma conduta é minha, em que momento uma conduta está sendo influenciada. Sabe quando a gente está, sei lá, numa reunião de família e de repente levanta uma questão ou de repente você recebe uma mensagem e aquilo inflama dentro de você uma raiva, uma coisa que vem, que você fala, não sei de onde que veio isso, né? É uma coisa tão pequena, mas de repente algo dentro de mim inflamou. Muitas vezes é o obsessor. Quero te ensinar uma coisa. Somos todos aprendizes, mas isso aqui eu aprendi, eu quero ensinar. Ninguém acende fogo dentro de nós. Ninguém acende fogo. O obsessor, ele sopra a brasa. Mas se não tiver a brasa, não tem o fogo. Então, de repente, você está numa situação de desequilíbrio emocional e sua brasa está lá, ó, incandescente. Aí, de repente, ele chega e, ó, tá vendo aquela coisa que ela falou no grupo de família? Foi para você. E vem, sopra a brasa. E cresce. Entende? Espírito obsessor sopra brasa. Mas é a gente que tem ela dentro da gente. Então, do mesmo jeito que eu consigo manter essa brasa acesa, que nem sempre é uma brasa boa, né? E nunca é uma brasa boa, eu também consigo apagá-la e fazer com que o sopro dele não me atinja. Porque se você soprar uma fogueira que não está pegando fogo, uma brasa que não está incandescente, o que vai acontecer? Nada. Nada. Não acende fogo. Espírito obsessor não põe fogo dentro de nós. Ele simplesmente aciona algo que já existe lá dentro. Eles não têm esse poder. Então, meus irmãos, o estudo é no sentido de se autoconhecer. De se autoconhecer. De validar as emoções. Aqui entra também a questão da psicoterapia, da psicologia. Eu falo que o espiritismo e a psicologia conversam a todo instante. A todo instante. Por quê? Porque é o estudo do nosso inconsciente, do que está dentro da nossa alma. Então, às vezes, por exemplo, você está com uma raiva muito grande de alguém que às vezes a religião fala que você não pode, né? Uma religião dogmática fala assim, mas você não pode ter raiva dessa pessoa. Mas não poder ter raiva não é uma coisa meio incoerente? Então, existem alguns lugares, por exemplo, aliás, existe um lugar que você pode validar a sua raiva. Que, por exemplo, é numa sessão de psicoterapia. Lá você pode até falar que você estava com raiva da sua mãe. Nossa, mas isso é pecado. Pecado é a gente fingir que não tem um sentimento. Pecado é a gente esconder um sentimento a vida inteira porque não aceita olhar para ele. Porque nos ensinaram que era errado sentir isso. A gente sente porque a gente é ser humano. A gente sente porque a gente é espírito em crescimento. Então, se você vai para uma sessão de terapia e você verbaliza e até ofende verbalmente, põe para fora toda a raiva que você tem da sua mãe, do seu pai, olhando para uma situação,
Isso é terapêutico, isso cura. Porque a partir do momento que você externaliza, que você põe para fora, você dá vazão àquela raiva. Entendeu? Se a gente não põe para fora, como é que a gente vai curar? Se a gente não olha, como é que a gente vai identificar que a gente tem? Entendeu? Então é nesse sentido do estudo dos princípios de Jesus, que é o roteiro seguro. Não é fanatismo religioso, como eu sempre digo, é roteiro seguro. Quer ser feliz? Segue a vida de Jesus. Quer prosperar? Segue a vida dele. E estudo de si mesmo. Porque se eu conheço a mim mesmo, não é? Eu tenho domínio. Ou pelo menos é mais fácil dominar as más tendências que o meu espírito traz. Eu identifico os gatilhos. Então eu já sei que eu não posso levantar aquele assunto com determinada pessoa. Eu já sei que visitar aquele contexto ou acessar aquela conversa vai soprar brasa em mim. Porque eu me conheço. Olha aqui, eu olho aqui dentro e falo, essa brasa aqui. Entendeu? Se autoconhecer. Estudo de si mesmo. Oração. Por que oração? Porque a oração é conexão constante. A gente não ora só com palavras. Tem gente que acha que a gente ora só com palavras. Não. A gente ora com contemplação. Quando você acorda, olha para o céu e diz assim, meu Deus, que coisa mais linda que você criou. É uma oração. Quando você pega seu filho no colo e você diz assim, que ele cresça com muita saúde, que ele possa melhorar. É uma oração. Oração não é palavra. Oração é sentimento, né? E trabalho no bem. Por quê? Porque a água parada dá dengue, né? Estamos num surto de dengue aí, mas a água parada do espírito também dá dengue. Então o movimento precisa acontecer. É incessante. A gente às vezes vê, né, pessoas falando assim, eu tenho uma depressão profunda. Não, vai fazer caridade. Se a gente falar só para a pessoa fazer isso, realmente é um gesto de irresponsabilidade que muitas das pessoas cometem sem um conhecimento de causa. Porque às vezes a pessoa está numa depressão tão profunda que ela não tem força para levantar da cama. Então ela precisa entrar com medicamento. Às vezes você simplesmente falar assim, vai fazer caridade. É ofensivo para a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, né? Agora, se você falar assim, passa por um psiquiatra, toma um remédio, vai num psicólogo para ele te ajudar a olhar o que virou, o que desencadeou isso. E se você quiser, eu vou com você num trabalho social. Vamos fazer esse movimento junto. Aí, sim. Aí entra aqui, trabalho no bem de si mesmo. Quando eu procuro um médico, eu não estou trabalhando no bem? No bem de si mesmo. Primeiro eu cuido de mim, entendeu? Depois eu vou cuidar do próximo. Se eu puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas às vezes a intensidade com que eu estou mergulhado num processo depressivo é tão grande que primeiro eu preciso cuidar de mim, entendeu? Precisamos estudar as coisas relacionadas ao espírito, tanto quanto estudamos os mais variados aspectos da vida material. É verdade. O que a gente está fazendo aqui não é um intensivão de estudo do nosso espírito? Não é? Identificar quais são as nossas mazelas. Quando eu falo algumas coisas que eu trago as lições de Jesus, você pensa. Tem certeza que muita gente aí está pensando, será que eu não estou escondido atrás da capa? Será que essa capa não está me definindo como fazia Bartimeu? Isso é um momento de reflexão. E esses insights que a gente tem na vida é o que nos fazem sair do lugar que a gente está e crescer através do estudo do espírito. Há muita gente letrada, pós-graduada, falando vários idiomas, mas espiritualmente analfabeta. Pouquíssimas têm respostas para as grandes questões da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou após a morte? O que é a vida na Terra? Que missão me cabe realizar enquanto aqui estiver? Meus irmãos, se a gente nunca parou na nossa vida para fazer essas perguntas, tá errado. Tá errado.
Se a gente nunca se perguntou quem é a gente, de onde a gente veio, para onde que eu vou depois que eu partir, o que é a vida na Terra, qual é a minha missão, se eu nunca me perguntei isso, significa que eu estou só existindo. Eu não estou vivendo. E a gente não veio nessa vida só para existir. A gente veio para viver. Toda vez que a gente está só existindo, o vazio vem. A dor vem. Como professor, ele fala assim, presta atenção. Vamos retomar o caminho. Você precisa crescer, né? Chico faz menção ainda à oração como terapia defensiva contra o assédio do mal. Quem ora eleva seu padrão de energia, pairando em faixa superior àquela onde se encontram nossos desafetos. É como mudar a estação de rádio. Giramos o botão de sintonia e passamos a captar uma outra onda. Quem faz da prece um hábito fica sintonizado na estação transmissora divina, não captando as ondas de frequência inferior. Então é isso. É isso. Orou, entrou em comunhão com Jesus, pode ter 1 milhão de obsessor, eles não te acessam. Se você assistiu, por exemplo, o filme do Divaldo, você vai ver que todas as vezes que o Máscara de Ferro, né, enquanto ainda era obsessor, acessava ele, eram nos momentos de desequilíbrio espiritual. Eram nos momentos de desequilíbrio. Por quê? Porque nos outros ele não tinha acesso. Porque estava blindado. Blindado por essa comunhão. Comunhão de Jesus, comunhão de Maria. É outra frequência. Não atinge. Entendeu? A receita termina com o remédio do trabalho no bem. Ao ocuparmos nossa mente no desempenho reto de nossas tarefas, fechamos espaço para sugestões infelizes que partem de seres desencarnados. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu obsessor, o meu obsessor, vai junto com a gente para fazer uma caridade. Não para fazer a caridade, ele vai para nos perseguir. Mas a centelha divina que habita em mim, habita nele também. Então lá dentro tem misericórdia. Lá dentro tem piedade. Lá dentro tem coisas boas. Às vezes é só o ódio que o cegou. Mas quando ele vê a gente alimentar um sedento de fome, quando ele vê a gente acolher um idoso, quando a gente vê a gente abrir o vidro e dizer para um morador de rua que ele fique com Deus, perguntar o nome dele, o coração dele é acessado e desperta nele a melhor versão. Então, fazer o bem é uma forma da gente se proteger duplamente contra as nossas más tendências e contra a obsessão. Entende? E quando nós realizamos esse trabalho no bem, que beneficia aqueles que passam por dificuldades maiores do que as nossas próprias dificuldades, nós sensibilizamos os inimigos astrais. Olha aqui, a gente acabou de falar. Pelo nosso exemplo de amor e abnegação. Dentre todas as receitas que andam no mundo para a cura das obsessões, as prescrições de Chico Xavier foram tiradas diretamente do Evangelho de Jesus e por isso carregam as genuínas forças de libertação de nossos vínculos com as trevas. É só experimentar. Então, a receita não é do Chico. A receita é de Jesus. O Chico só repetiu a receita. E hoje eu venho aqui mais uma vez repetir. Para você, para mim. Quer se proteger da obsessão? Então você estuda, então você ora, então você trabalha no bem. E fique atento com a auto-obsessão. Não deixe que os outros definam quem você é. Não deixe de seguir a sua verdade. Não se autodenomine como um filho da tristeza ou da mazela que hoje te aflige, porque você é um filho de Deus e que tem um potencial de cura infinito, seja física, seja espiritual. É só querer, é só fazer o movimento. E se o mundo movimentar contra, grita mais alto, como fez Bartimeu. Solta a capa e segue a tua essência, tá bom? E é isso, meus irmãos. Espero que tenha sido uma live produtiva para vocês.
Hoje a gente não vai dar tempo da gente ler o outro livrinho, mas eu sinto que a gente pode caminhar juntos, né? Muitas reflexões nessa noite. E eu gostaria de encerrar a nossa noite de hoje lembrando, né? Desse homem, né? Que está sempre disponível e sempre passando por nós. E se às vezes a dor te cega, que a gente feche os olhos e ouça os passos dele, né? Que a gente saiba acessá-lo com as ferramentas que a gente tem. Então, é com uma canção que fala sobre ele que eu gostaria de encerrar, tá bom? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares e pisou o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou o caminho certo a seguir. E é isso, que a gente não perca esse caminho certo a seguir. Muita luz, muita paz no seu coração, um ótimo restinho de semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, fica com Deus.